Bom, senhores, bom dia a todos e a todas. Esse nosso programa, a gente começou, logicamente, dentro de uma dificuldade onde tem uniformizar, uma tentativa de uniformizar procedimentos para que a gente pudesse estar cada vez mais conscientizando a todo mundo, né, da importância de você manter aqueles cuidados. A gente sabe, como houve aqui também comentários, quando iniciou-se o plantio de adensado, então houve uma certa corrida ao sistema, nós chegamos a plantar mais de 10% da área, né? E houve, de certa maneira, assim, sempre a gente procura o jeito mais fácil, né? E principalmente a questão de colheita, né? Iniciou-se por tentar fazer toda a colheita com um sistema de pente, né? Ainda nós tentamos trazer algumas máquinas de escova dos Estados Unidos, mas é uma máquina que não tinha fabricante nacional, né? E a gente já previa que ia ter alguns problemas, principalmente a questão de caule. Com o sistema, com o amadurecimento e até talvez assim, algumas reclamações que teve, hoje o produtor está readequando todo o sistema de máquina, muitos estão já partindo para colheita com fuso. Então, eu particularmente entendo que não é o problema de você adensar ou espaçar o algodão que você interfere na qualidade, talvez vai ser muito pouca coisa, né? Talvez na qualidade intrínseca em algumas variedades, talvez, mas o maior problema realmente estava na contaminação relativa ao sistema de colheita e beneficiamento utilizado, né? Eu acho que esse trabalho, esse amadurecimento veio, né? Praticamente quase todos os produtores hoje estão saindo do sistema de colheita de pente, com poucos ainda que falta adequar um pouco o sistema de máquina, e a gente entende que o sistema há uma tendência a, não digo crescer muito, mas certamente vai ser um sistema ainda importante para principalmente a questão de redução de ciclo, né? E a gente escapar de bicudo e outras pragas aí que tem interferido aí no nosso sistema de produção, né? Outra coisa que a gente tem também observado, logicamente, algodão, por ser uma cultura, né, que é uma fibra natural, né, então nós estamos sujeitos às intempéries, né. Então, nos últimos 2 a 3 anos, nós tivemos, tanto aqui como na Bahia, né, até há pouco uma repórter me perguntou, e aí, Mato Grosso produz o melhor algodão? Eu falei, não, o melhor algodão, na verdade, numa determinada época do ano, nós temos bom algodão, outra hora a Bahia, outra hora a Goiás, e, na verdade, todos nós estamos sujeitos ao clima do cerrado brasileiro, onde ora tem seca, ora tem chuva, e determinada ocorrência, em determinada fase do algodão, tem um efeito. E na colheita a gente sabe os efeitos que isso produz. Então, para compor essa primeira, para a gente mostrar o que nós estamos fazendo no programa, eu vou convidar o doutor Jean Belot para iniciar a fala, e a gente espera que durante o transcorrer, ou após, a gente faça uma interação e ouça as vossas opiniões e até os seus questionamentos. Obrigado. Tá,
Obrigado a todo mundo. Então, vamos falar um pouco de qualidade intrínseca de fibra e como nós abordamos este problema de qualidade intrínseca da fibra dentro deste projeto de qualidade. E vamos ver que os resultados que nós estamos publicando nas notas tem que ter alguns cuidados para utilizar eles devido justamente a esta metodologia. Bom, qual era o nosso propósito quando nós idealizamos este projeto de qualidade? Era de tentar ter um registro, um histórico registrado da qualidade intrínseca que nós estamos gerando, que nós estamos produzindo dentro do estado do Mato Grosso com as nossas condições, não unicamente dados de pesquisa. Quer dizer que nós queremos gerar dados da qualidade produzida a nível do talhão. E ter este registro ao longo dos anos. É por isso que nós partimos sobre esta ideia de fazer amostragem de talhões e amostra de algodão em caroço que depois vão ser processados exatamente com as mesmas máquinas e analisados no mesmo laboratório. Bom, por que isso é tão importante? E porque, ao longo, vamos dizer, dos 15 últimos anos, dentro do Cerrado, do cultivo algodoeiro no Cerrado, uma característica muito importante, vamos dizer, um câmbio muito importante, é a multiplicação das variedades. Vamos dizer, no início do algodão no Cerrado, nós tínhamos 2, 3 variedades implantadas, agora nós temos dezenas de variedades oferecidas para o mercado. E são variedades que têm características de fibra em que podem ser totalmente diferente. Bom, qualidade intrínseca. Todo mundo está careca de saber o que é uma fibra. Uma fibra de algodão, no final, quando ela é colhida, é um cilindro de celulose, porque existe diversas camadas de depósito de celulose dentro da célula. Mas nós temos que ver muito claramente que, inicialmente, é um ser vivo, uma célula, no epiderma do caroço, em que vai crescendo, e esta célula, justamente, tem uma vida, e ao longo da vida desta célula, vai ter depósitos de celulose, em que faz justamente que, no final, nós vamos ter uma fibra de algodão. E qual é a característica? É que, finalmente, dentro do início da formação da maçã, a evolução até um capulho maduro, vamos dizer que é uma evolução que vai durar 50, 55, 60 dias, o máximo, até a abertura do capulho. Ao longo deste tempo, nós temos diversas etapas. O que vai acontecer nesta célula? Primeiro, vai ter a definição do diâmetro, muito rapidamente, o diâmetro da fibra, que vai ser, vamos dizer, a finura intrínseca da fibra, ela vai se definir rapidamente, até 10 dias, 5, 10 dias, nós sabemos que uma variedade, ela vai definir o perímetro da fibra. Depois, o que vai ser definido? A célula vai começar a crescer, vai ter alongamento, e vocês veem que isso é um processo que vai demorar mais tempo. Então, esse é um parâmetro importante, saber que o comprimento da fibra vai depender de diversos fatores para alongamento da célula. E, finalmente, os depósitos de fibra, de celulose, os depósitos de celulose nesta fibra, vão demorar até 50 dias, até o final, o que vai contribuir para uma fibra de mais ou menos boa qualidade. Bom, vocês veem, então, tendo isso muito claramente na cabeça, vocês veem que qualquer fator ambiental de alimentação da planta vai ter uma incidência sobre esta qualidade intrínseca da fibra, seja alimentação em água, luz e temperatura. Todos esses fatores, finalmente, vão contribuir para ter uma qualidade intrínseca de fibra mais ou menos boa. Sempre importante ver que a época de formação, vamos dizer, do início da formação do capulho, se ela é formada, vamos dizer, nas meados de abril, automaticamente baixas temperaturas não vão afetar muito o microorganismo, mas o mesmo capulho
vai começar a ser formado no final de abril ou, eventualmente, em maio, ele pode, eventualmente, ser submetido a temperatura baixa, automaticamente vai ter menos depósito de celulose e nós vamos ter problema de maturidade. Bom, então, isso é um quadro geral, todo mundo sabe agora como isso funciona dentro de uma planta. Bom, o que é importante saber é como nós vamos explicar a qualidade intrínseca da fibra dentro de um talhão. Porque, às vezes, nós temos algumas surpresas. Nós vamos cultivar uma variedade que, aparentemente, é para ter uma qualidade intrínseca boa. Vamos cultivar ele no talhão, colher o talhão e, finalmente, vamos ter surpresa, porque o rendimento de fibra é inferior ao que nós estamos esperando, ou nós temos algumas qualidades que vão ser diferentes. Como nós vamos explicar isso? Primeiro parâmetro, primeira coisa muito importante, a ter muito presente, é que existe um diferencial muito grande de qualidade de fibra entre os capulhos do bacher até o ponteiro. Neste exemplo, vocês veem que, por exemplo, vamos dizer que para uma planta total, se você colhe a totalidade dos capulhos, faz o microner de 4,5, na realidade, vai ser uma mistura de capulho de fibra de microner 5,1 e de capulho de microner 2,7. Então, vocês veem que, finalmente, eles vão participar muito da elaboração da qualidade do talhão, porque se nós temos condições, como este ano, por exemplo, nos plantios de dezembro, tudo baixer em foliquidade devido a apodrecimento, então nós podemos ter problema de microner, porque, realmente, os capulhos do baixer não estão mais presentes e vamos puxar para microner e fibra um pouco imadura. Outra coisa em que nós temos que ter muito presente é a heterogeneidade que existe dentro de um talhão. O professor René depois vai falar rapidamente sobre isso, mas isso foi um levantamento que foi feito por ele, mostrando que existe um diferencial muito grande de produtividade dentro de um talhão de 100, 150 ou 200 hectares, e ligada a este diferencial de produtividade, nós temos também um diferencial muito grande de maturidade, de comprimento ou de resistência da fibra. Então, vocês podem imaginar que nós vamos ter, quando nós vamos colher um talhão, nós vamos gerar, talvez, fardos com características intrínsecas de HVI que podem ser muito diferentes em função do lugar colhido dentro do talhão. Bom, e outra coisa que é extremamente importante, é isso que eu quero ressaltar dentro dos resultados da nota técnica da circular que foi publicada, que vocês têm, é que talvez a variabilidade que nós vemos sobre as características de fibra que nós estamos avaliando, é que talvez pode ter alguma coisa a ver com o posicionamento do cultivo do material. Por exemplo, neste caso, nós temos uma variedade que é mais cultivada dentro do Mato Grosso, a Fabiomax 975. Esta variedade ela está sendo plantada no início de dezembro até quase início de março. Então, é evidente que uma variedade que tem um ciclo relativamente tardio, como este material, automaticamente ela vai apresentar problema. Então, isso é só uma chamada de atenção para nós, a nível do produtor, que as variedades têm que ser muito bem posicionadas para poder expressar o potencial de qualidade que elas têm que apresentar. Ok? Bom, então, o que nós fazemos, o que nós fizemos até agora é a marca deste projeto de qualidade. Então, nós fazemos uma amostragem com todo o pessoal do IMA, os ATR que estão presentes nos diversos núcleos, que estão ajudando bastante neste levantamento. Nós amostramos mais ou menos 20% dos talhões, de todos os talhões. Então, nós colhemos 2, 3 quilos de algodão em caroço, que estão tirados dos fardões ou dos rolinhos. Todo este material que representa mais ou menos 1.200 a 1.700 amostras por ano. O ano passado nós tínhamos quase 1.700 amostras. Nós recebemos tudo isso no IMA em primavera e eles são descaroçados na mesma máquina, uma máquina de 50 CR, e todas estas amostras são analisadas com HVI no mesmo laboratório. Isso é a fim de ter alguns parâmetros, vamos dizer, em comparativo. Bom,
Qual é o resultado, vamos dizer, deste panorama de qualidade intrínseca? Vocês têm esta nota técnica presente, não vamos entrar muito em detalhe, mas eu quero só chamar a atenção para você que, na verdade, não são resultados comparativos entre variedades, porque neste caso, por exemplo, da variedade 975, é evidente que esta variedade, que é a mais plantada do estado de Mato Grosso, talvez essa represente mais ou menos 600 amostras. É evidente que ela está sendo plantada em uma variabilidade de ambiente totalmente diferente de uma variedade que é menos representativa dentro do Mato Grosso. Mas eu acho que dá para vocês algum parâmetro para o produtor que, para dizer para ele que, cuidado, esta variedade, se vocês exageram, se vocês vão posicionar ela em algum tipo de ambiente, no Mato Grosso, pode ter problema, pode pipocar alguns problemas de qualidade, porque ela não vai ser suficientemente bem manejada. Então, e mais um alerta, então, estes dados que estão sendo publicados não são comparativos entre as variedades. As empresas obtentoras de variedades têm estes dados de comparação entre as variedades, mas aqui é outro instrumento para poder alertar os produtores sobre alguns problemas que podem acontecer. Bom, o nosso enfoque é, no final, tentar dar alguns elementos para o produtor para explicar por que, às vezes, nós temos alguns problemas. Aqui, por exemplo, em função da data de plantio, nós vemos, por exemplo, que, neste caso, existe uma redução do microner com o atraso da data de plantio. Tudo bem, isso é uma tendência geral, mas vocês veem que, para uma mesma data de plantio, um plantio desta variedade 1º de janeiro, a variabilidade é extremamente importante. Esta variedade plantada, mesmo bem posicionada, na verdade, ela vai poder, eventualmente, mostrar alguns problemas de qualidade de microner, mas devido a outros fatores. Então, o nosso objetivo deste projeto é tentar acumular resultados para saber justamente como explicar estes problemas desta variedade, em que ambiente isso pode aparecer para poder, eventualmente, poder impedir esse tipo de coisa. Bom, não temos resposta para tudo, é evidente. Então, é por isso que eu disse que, ao longo dos anos, à medida que vão passar os anos, vamos tentar acumular os elementos para poder tentar cruzar estas informações. Bom, e agora, o que precisamos melhorar dentro desta avaliação, deste monitoramento da qualidade intrínseca de fibra no Mato Grosso? Primeiro, nós vamos tentar publicar estes resultados mais cedo, antes da próxima safra, para justamente que o produtor possa usar isso, eventualmente, no manejo, na previsão de manejo dos resultados. Quer dizer que o objetivo, para mim, seria tentar gerar estes resultados e uma nota técnica com os resultados deste ano, já no mês de outubro. Bom, isso é um imperativo. Bom, outra coisa. Eu vou tentar, paralelamente a isso, com o resultado de pesquisa, de ensaio de pesquisa, tentar gerar alguns resultados sobre esta variabilidade intraplante, porque eu acho que isso pode ajudar o produtor a saber, não, talvez esta variedade tenha um diferencial extremamente grande intraplante, muito maior que outro, então eu tenho que cuidar muito mais do posicionamento dele, porque é uma variedade que vai ter tendência a ter flutuação de qualidade intrínseca em função do meio ambiente. Tá. Outra coisa que eu vou tentar fazer é tentar melhorar, vamos dizer, o descritivo de cada talhão, do manejo de cada talhão, para me dar alguns elementos para explicar quando tem problema de qualidade intrínseca, para poder explicar, tentar levar alguns elementos explicativos. Bom, e os novos enfoques. Nós vimos hoje de manhã, a indústria levantou um tema que, aparentemente, é muito importante para eles, é o short fiber content, o índice de fibras curtas. Então, nós estamos preocupados com isso. Vamos tentar entender melhor por que a fibra
em alguns momentos ela quebra dentro da godoer, porque tem algumas variedades que podem quebrar mais que outras. Será que existe uma relação com a maturidade? Então, é tema que nós vamos tentar abordar lá com o Henrique Eke, lá de Lubbock, que está muito interessado com este tema. Tá? Uma pergunta, vamos dizer, para os produtores: será que alguns instrumentos que existem, que estão sendo desenvolvidos neste momento, não poderiam ser interessantes para eles? Na verdade, e mais uma pergunta para ter um feedback deles ou não, porque existem algumas ferramentas de modelagem. Isso é um trabalho que foi publicado por uma equipe chinesa, junto com a Universidade de Wageningen, sobre a modelagem justamente da qualidade de fibra do talhão em função de incidência de práticas agronômicas e, eventualmente, das temperaturas. Então, eu não sei se este tipo de trabalho não poderia ser uma ferramenta interessante para o produtor manejar o talhão, prevendo justamente a incidência de tal e tal manejo sobre a qualidade final que ele vai produzir. Na verdade, pode ser vamos dizer, uma pista de pesquisa para nós do IMA, para ajudar o produtor. Bom, outro enfoque, junto com o Dr. Eke da Texas Tech University, vamos tentar trabalhar um pouco mais com estes jogos de amostras que nós temos, sobre ver se é possível ter um modelo de predição da qualidade do fio em função das qualidades HVI e EFIs das fibras, para o nosso germoplasma. Eu sei que estas análises, estes modelos estão sendo gerados para um pool genético lá da Fibermax, da Baia. Eles estão já bastante avançados nisso, mas nós queremos tentar ver isso para o nosso germoplasma. Vai ser um instrumento importante para nós, no Brasil, para os programas de melhoramento. Bom, junto com a indústria, nós estamos trabalhando sobre maturidade em relação ao atingimento. Então, o pessoal da Santista vai apresentar os resultados, e você tem que saber que também nós vamos, dentro deste projeto, trabalhar com o tema de contaminação, principalmente pegajosidade, para ver se nós conseguimos desenvolver, junto com a Embrapa, um teste de detecção de pegajosidade a campo, que seria um instrumento para o produtor saber, não, antes da colheita, eu sei que talvez um mês antes está começando a ter um quadro de pegajosidade, então lá ele vai ter um instrumento para dizer, não, então lá eu tenho que controlar muito melhor o pulgão ou a mosca branca antes do final, senão vai pipocar problema. Tá? E, finalmente, eu sei que não é qualidade intrínseca da fibra, mas eu não posso deixar de chamar de novo a atenção. Estamos entrando no início da colheita. Nós temos alguns talhões este ano com uma altura de planta um pouco exagerada, porque para poder tentar compensar a perda do bacher, estamos deixando crescer um pouco o algodão. Nós sabemos que quando nós temos plantas de tamanho exagerado, nós podemos gerar bark, pedaços de caule, no momento da colheita. Então, todo o cuidado é necessário este ano sobre este talhão com tamanho de planta exagerado, para justamente não gerar bark, e nós vimos que a indústria está muito sensível a isso. Como sempre, plantas daninhas, mas isso é batido, e, finalmente, controle de insetos. Nós vimos que esse é um tema muito importante, que não faz parte da qualidade intrínseca, mas, às vezes, o desastre que nós podemos ter, e perda vamos dizer, de valor do produto devido a estas contaminações pode ser muito maior que em relação à qualidade intrínseca da fibra. Okay? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Exatamente. Existe este detalhe que mosca branca e pulgão cria pegajosidade diferente, mas as duas podem ser muito prejudiciais para vocês da indústria. Obrigado, Jean.